Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Aqui quem vos fala é a irmã Paloma. Eu peço encarecidamente que você que ainda não é inscrito no canal, venha se inscrever, compartilhar os nossos vídeos e que toda vez, que nós lançarmos um vídeo novo, você vai ser notificado, você vai ser avisado de cada vídeo que a gente postar. Amém? Irmãos, hoje eu vou falar a respeito do tempo da ignorância, Paloma, o que significa tempo da ignorância, Que é falado em muitas denominações, em muitas igrejas. Bom, o nome já diz, tempo da ignorância. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Vamos supor que eu, Paloma, eu era uma estelionatária antes de me converter. Eu aplicava cheque sem fundo, eu dava golpes, eu fazia tudo isso. E isso era o meu único meio de ganhar dinheiro, era a minha única fonte de renda, tá? E eu fazia isso, eu gostava de passar as pessoas para trás. Eu era ignorante, eu não sabia que isso era errado, tá? Biblicamente falando, dentro da religião, Assim, biblicamente falando. Embora no meu íntimo eu sabia que eu não estava fazendo aquilo que era certo. No meu íntimo eu sabia que não era certo. Mas eu fazia, então eu achava que aquilo ali não trazia nenhuma consequência para mim, espiritualmente falando, porque eu não conhecia a palavra do Senhor. Mas eu sabia que era errado, mas eu ignorava isso, essa lei natural, que a palavra do Senhor diz que o Senhor fala com a gente até através da natureza, que a sua criação proclama a glória do Senhor, mas eu ignorava esse foro íntimo meu e eu fazia isso. Mas só que aí o evangelho chegou até mim, a palavra chegou até mim e eu me deparei com a pregação genuína do evangelho, onde eu fui confrontada nos meus pecados, que roubar era pecado, que ser injusto, desonesto era pecado, que passar as pessoas para trás era pecado, que ser estelionatária era pecado. Opa! Agora eu já não estou mais ignorante em relação a essa prática. E o que eu tenho que fazer agora? Sabendo que ser estelionatária, ser injusta é pecado e que isso traz condenação, que isso traz juízo, eu vou continuar nessa prática? Claro que não, porque agora eu preciso me arrepender, confessar e abandonar essa prática. Entende? Vamos ler aqui a passagem aqui em Atos dos Apóstolos 17:30, Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, que é onde Paulo está discursando ali no Areópago. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 17, verso 30. Diz assim: no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. Ou seja, é uma referência ao passado, ou seja, no passado, Deus não levou em conta o tempo que eu aplicava golpe, o tempo que eu era estelionatária. Então, do período que eu estava no mundão, aplicando golpe, sendo estelionatária, até o conhecimento da verdade, Deus não levou em consideração esse meu passado. Tanto é que o versículo começa assim: no passado, Deus não levou em conta a ignorância das pessoas acerca dessas coisas. E agora, o que eu tenho que fazer? Mas agora Ele ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois Ele estabeleceu um dia para julgar o mundo com justiça por meio do homem que Ele designou e mostrou a todos quem é esse. O homem ao ressuscitá-lo dos mortos. Ou seja,
Enquanto eu estava no mundão, aplicando golpe, sendo estelionatária, eu estava fazendo aquilo por prazer, eu gostava de fazer aquilo. No meu foro íntimo eu sabia que era errado, mas eu não sabia que existia consequências espirituais para pessoas que praticavam isso. Mas só que a luz do evangelho chegou, a palavra me confrontou, diz que os injustos, que aqueles que são ladrões, que aqueles que usam de engano, não vão herdar o reino dos céus. Então eu tomo conhecimento que isso é errado. Então até este momento eu não sabia que é errado, mas só que a palavra do Senhor veio e me convenceu do meu pecado. Então eu tenho que me arrepender, confessar os meus golpes, me arrepender, confessar o meu pecado e não praticar mais, abandonar o pecado. É a mesma coisa um ladrão, ele tá roubando, ele tá fazendo um monte de coisa. A palavra do evangelho chega, diz que ele não pode mais roubar. Ele vai continuar roubando? Negativo. Muito pelo contrário. Se ele chegou na igreja com um carro roubado, com uma moto roubada, com um celular que ele sabe que é roubado, e ele sabe que isso agora é pecado, ele quer entregar a vida para o Senhor, o que ele tem que fazer? Se arrepender, confessar, abandonar o pecado. E se ele tem algum pertence ali, que ele sabe de quem é o dono, o que ele tem que fazer? E devolver esses pertences para a pessoa que ele roubou. Entendeu? Ele precisa até mesmo ressarcir aquela pessoa se ele sabe que o dono daquele carro, daquela moto ou daquela joia, se ele sabe de onde foi, ele precisa ir lá devolver, mesmo que ele vai ter algumas consequências, mas ele vai ter que devolver. Aí ele vai lá e devolve. Então o que acontece? Isso de fato é alguém que se arrependeu dos seus pecados, que estava ignorante e agora está vivendo uma vida com o Senhor, tá? Outra coisa, a prostituta, ela vende o corpo, ela faz e acontece, ela chega na igreja, ela recebe a palavra do evangelho, diz que prostituição é pecado, que vender o corpo é pecado, que Deus é vingador de quem faz isso. O que ela tem que fazer? Ela vai continuar se prostituindo? Não, porque eu estava no tempo da ignorância, mas é meu trabalho, né, pastor? Sabe como que é? Não, ela precisa parar com o pecado. Arrependimento é parar com o pecado. É você confessar, se arrepender, confessar, abandonar o pecado. A palavra de Deus em Provérbios diz: aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança misericórdia. Outra coisa, um homem que se casou com uma mulher legitimamente. Ele se separou da esposa, casou novamente, adultério. Ele chega na igreja, ele ouve a palavra do Senhor, que adultério é pecado, que o Senhor estabeleceu um único casamento, que enquanto a primeira mulher estiver viva, ele não pode pertencer a outra mulher. Ele vai continuar no adultério? Ele vai continuar com aquela segunda esposa na igreja? Ele vai continuar com aquele matrimônio falso, com aquele leito maculado? Negativo. Até aquele momento que o evangelho não chegou, ele estava ignorante. Ele não sabia que se divorciar e casar de novo era pecado. Ele não sabia. Embora não existe uma pessoa totalmente ignorante em relação a isso, em relação ao erro, porque querendo ou não, no foro íntimo e a própria natureza do casamento, quando uma pessoa vai se separar, a própria natureza do casamento prega para ela que aquilo é errado. Entendeu? Porque existe muitas pessoas que não são cristãs e diz que casamento é algo sério, que casou para a vida toda, mas só que a pessoa ignora isso, né? Então ela vai lá e quebra a lei. Mesmo ela sabendo que não é o certo a se fazer,
Mas ela vai lá e quebra essa aliança e entra em adultério. Mas agora, com a revelação da palavra, com a lei apontando para ela que é errado e que ela precisa se arrepender, então agora ela precisa deixar o pecado. Ela estava ignorante até ali, mas ela vai continuar ignorante? Este homem vai continuar ignorante dentro da igreja com a sua amante, casado pela segunda vez? Não. Ele precisa confessar, se arrepender, abandonar o pecado para que a graça venha, para que o Espírito Santo venha sobre ele. Não ficar nesse segundo casamento de adultério na igreja. Porque não existe isso. Eu estava ignorante, eu separei da minha mulher, casei de novo, né, com a novinha da faculdade, agora eu tô aqui na igreja, tal, Deus me perdoou, glória a Deus. Não, Deus, ele perdoa, né, a pessoa que se arrepende, confessa e deixa o pecado. Como que você pede perdão e você continua com um matrimônio falso? Como que você pede perdão e continua sendo um estelionatário? Como que você pede perdão e continua sendo um ladrão? Como que você pede perdão e continua sendo prostituta? Então, existem muitas pessoas dentro da igreja pegando esse versículo aqui para estar encobrindo, né, práticas que ela fez no passado, principalmente no quesito do casamento, né? Então, o tempo da ignorância, irmãos, ele tem um prazo para acabar, né? A palavra do Senhor diz que nós devemos crescer em graça e em conhecimento da palavra do Senhor. Então, o tempo da ignorância não transforma o errado em certo, só porque eu estou dentro de uma instituição religiosa. Amém? Então, esse negócio, né, que muitas igrejas defendem, né? Dependendo do pecado que a pessoa fez, a pessoa não deve abandonar, isso não existe. Principalmente nessa questão de casamento. Casamento é algo muito sério. Casamento é um só diante do Senhor. Ou você reconcilia com o marido, ou você fica só. Mas pecado é pecado, entendeu? Então, a ignorância é até o momento que você não sabe que é errado, mas a partir do momento que você sabe que é errado, você deve sim abandonar o pecado. Porque a palavra do Senhor ela é bem clara, que todo aquele que confessa o seu pecado e deixa, alcança a misericórdia. Amém? Eu vou estar falando mais pra frente sobre isso, me aprofundando um pouco mais sobre isso para conversar com vocês, mas eu creio que esse vídeo ele já está bem elucidativo, mas nós vamos voltar a falar sobre isso com mais profundidade a respeito de tempo da ignorância, tá? A ignorância, ela tem um prazo para acabar e nós devemos sim nos humilhar diante do Senhor e abandonar os nossos pecados para que aí sim a misericórdia do Senhor nos alcance, tá bom? Não existe isso de você pedir perdão por algo e continuar praticando esse algo sabendo que aquilo é errado, tá bom? Então, o nosso intuito é ajudar, o nosso intuito é estar esclarecendo, né, para os irmãos, para você aí não estar sendo engodado, sendo enlaçado por doutrinas que pode te prejudicar espiritualmente falando, tá bom? Então, se a gente não tiver um conhecimento bíblico direitinho, a gente pode acabar sendo engodado aí. Então, o tempo da ignorância, a gente precisa ter um cuidado, né? Até onde isso me ajuda e até onde isso me prejudica. Então, eu falar que eu tô no tempo da ignorância, que eu tava no tempo da ignorância para me continuar sustentando um pecado, isso pode me prejudicar. Mas quando eu estava no tempo da ignorância e eu tive conhecimento da verdade, eu tenho por uma obrigação, se eu quero herdar o céu, de abandonar o ilícito, de abandonar o pecado e me santificar para o Senhor. Amém? Que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.